Alô, testando, testando. Espero que dê bom. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Liam. Tô aqui gravando mais um vídeo aqui, pro canal do Naruto Arena, pro canal que a gente abre coisas sobre a staff, sobre o jogo em si, que a gente vai dar a nossa explicação, a nossa opinião sobre assuntos pontuais. Já peço desculpas antecipadamente por esse cenário, vida de universitário, então só abracem e é isso aí. Mas basicamente nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas que a galera tem pontualmente sobre assuntos X. É muito baseado num vídeo que o Torugo fez. Pra quem não conhece o Torugo, ele é um youtuber de Naruto Arena que grava vídeos sobre o jogo em português, indo em encontro muito com a comunidade BR do jogo, que pra quem não sabe é a maior parte da comunidade do jogo, muito mais que americanos inclusive. Então por isso estou gravando esse vídeo para responder muitas perguntas, como se fosse um primeiro vídeo de uma possível série aí, em que eu vou responder dúvidas que muitos jogadores têm sobre assuntos pontuais que estejam ao meu alcance de responder, né? E tô abrindo aí nos comentários para vocês mandarem mais perguntas, se for esse o caso, se vocês tiverem mais dúvidas, alguma dúvida que não foi respondida nesse vídeo, podem mandar. Quem sabe aí a gente não faz, né, mais vídeos desse quadro aí. Vou linkar o vídeo do Toruga aqui na descrição, para vocês entenderem sobre o que ele estava pontuando, enfim, e sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Vou tentar ser o menos prolixo possível, espero conseguir. Quem assistiu os vídeos sabe que não tem muito sucesso às vezes, né, eu falo demais. Mas enfim, vamos começar. Primeira pergunta aqui, que eu vou deixar um pouquinho mais claro para todo mundo. Qual é o meu personagem favorito? Que zoando, né? Não, mas eu vou falar, na verdade. Essa não é uma das perguntas sérias, mas vou mandar aqui. Deixa eu entrar aqui no jogo rapidão, em uma outra janela. Cara, meu personagem favorito do jogo. Já faz um tempo que eu faço personagens pro jogo, né? Eu sou um dos grandes criadores aí de personagens do Naruto Arena hoje em dia. Mas, pra quem não sabe, esse era o Tensei Madara, esse primeiro personagem que tem aqui, foi o primeiro personagem que eu fiz com minhas próprias mãos, digamos assim, né? Que foi adicionado pro jogo, então eu tenho muito orgulho dele, ele me dá muito carinho. Vocês podem perceber que ele é um personagem que adicionou muita coisa pro jogo em questão de efeitos, né? Então todas as skills dele fazem muitas coisas. Isso vem muito, né, da minha vontade lá, minha animação quando eu tava criando de meter um monte de coisa nesse personagem. Mas eu acho que eu me saio muito bem, modéstia à parte, porque ele, falando de números, óbvio, opiniões aqui, a gente inclusive vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas falando de números, ele sempre foi um personagem balanceado. Alguns jogadores acham ele muito forte, outros muito lento. Mas com exceção daquela única vez que ele foi linkado com o White Snake Orochimaru, ele sempre foi um personagem assim, com números bem balanceados. Então eu tenho muito orgulho e muito carinho desse primeiro personagem aí, né? Que significa muito pra minha história como membro da equipe do Naruto Arena. Tá, mas vamos, né, pular pra parte séria agora. Primeira pergunta que o Torugo traz no vídeo dele, eu acho que vale eu ressaltar aqui. Por que personagens continuam sendo adicionados? Não é segredo para ninguém que o Naruto Arena já tem muitos personagens, o jogo tem mais de 300 personagens, não sei o número exato, 320 alguma coisa nessa altura do campeonato. Mas por aí, já faz um tempo que o Naruto Arena é um jogo de bastante personagens, principalmente pelo motivo dele ser baseado em uma outra obra, né? Então o Naruto Arena não é um jogo com personagens originais. E a gente não controla no universo de Naruto quantos personagens existem, quantos personagens o Kishimoto ou o Pierrot vão adicionar na história. Então quando a gente abraçou essa ideia a gente não, né? Quando a equipe anterior abraçou essa ideia de criar um jogo de Naruto, já se colocaram nessa posição de fazer um jogo aí que poderia vir a ter muitos personagens, baseando-se na quantidade de personagens que existem no anime em si. Então, um primeiro ponto aí, eu acho que ficaria muito estranho, né? A gente parar de adicionar personagens do nada, tipo, parou, porque muitas pessoas que começariam a jogar iriam se perguntar por que tem o Boruto, mas não tem o Ishiki, ou por que tem personagem X de Naruto, mas não tem personagem Y. Então a gente busca sempre essa linha reta aí, né, de abraçar o fato de que o Naruto Arena é um jogo que tem muitos personagens, principalmente porque, falando um pouco da minha opinião agora, se o Naruto Arena tivesse um estado em que ele teria aí 50 personagens e esse número fosse de 50 para 150, vamos colocar de 50 para 250. Aí é um número bastante gritante, uma diferença de 200 personagens que faz bastante diferença no jogo, porque você ir de 50 para 250, você está adicionando um leque de personagens aí para serem escolhidos, que, né, muda bastante a questão de quantos personagens existem no jogo. Porém, na minha opinião, quando você já tem 300, de 300 para 500, essa diferença é menor. Por mais que o número entre um valor e outro seja o mesmo, 200 personagens, um jogo com 300 personagens já abraçou essa ideia de ter bastante personagens. Então, na minha opinião, de 300 para 500 não faria uma diferença tão gritante quanto de 50 para 250 faz.
Mas esse é apenas um dos pontos. Um outro ponto que eu quero trazer também é a questão do ciclo de novidades do jogo. O Naruto Arena é um jogo com alguns aspectos que fazem um ou outro jogador gostar de jogar ele até os dias de hoje. Uns jogadores se medem por ladder, então eles gostam de resetar conta, não mais, né? Porque agora o sistema de ladder mudou, mas gostavam de resetar contas. Outros queriam alcançar o maior nível possível. Agora as pessoas lutam por chegar no top 6, conseguirem as bordas, enfim. Outros jogadores vão tentar aí sempre, né, se basear em Wars, eles gostam muito de Wars, do formato de jogo que é lá quando você entra num clã e conhece as Wars, né? Mas existem muitos jogadores também que a diversão é simplesmente liberar personagens. E esses jogadores eles sempre se baseiam na questão de aparecer coisas novas, então eles vão sempre ser levados por todo mês estar lá esperando sair personagem novo para eles liberarem, para eles jogarem, para ter essa sensação de ciclo, de que tem sempre coisa nova chegando e que o jogo não está estabilizado em um ponto. Não são todos os jogadores, cada um se baseia em um ponto do jogo que gosta mais, mas é um outro ponto que eu queria trazer. Mas o ponto principal de por que personagens continuam sendo adicionados não é nenhum desses dois, e é um ponto mais simples do que parece, mas que muitos jogadores não param para pensar um pouquinho, mas é a questão da logística, basicamente e unicamente logística. O Naruto Arena é um jogo que você precisa, né, paga para manter no ar, e ele é um jogo que, mesmo que não precisasse, como ele requer trabalho, principalmente do Wes, que criou o jogo de novo do zero e que já dedicou muito tempo da vida dele pro Naruto Arena, ele precisaria ser rechaçado, né? Ele precisaria de um retorno de alguma forma. E esse retorno vem muito do Patreon, né? Do Patreon. Se vocês forem dar uma notada aí no site agora, vocês vão perceber que não tem anúncios, ou se tiver vão ser muito poucos, e o site também não está mais aparecendo na página inicial do Google, quando você procura. Esses são problemas que a gente está enfrentando, mas que a gente vai buscar resolver logo em breve, muito em breve em algum momento por aí. Mas isso afeta muito o jogo, mas desde sempre o Patreon sempre foi a questão que mais dava retorno pro S. O Patreon ele é 100% baseado em personagens novos. Por quê? Tem muitos jogadores que vão até o Patreon e vão comprar personagens antigos, mas a maior parte dos jogadores que fazem uso do Patreon são aqueles que estão lá assinando mensalmente para ganhar os 5 personagens novos desbloqueáveis do mês. Então, não tem como a gente simplesmente parar de adicionar personagens do zero, porque isso acabaria muito com o retorno do jogo e aí a gente não teria, né, tudo que fosse necessário para manter o jogo no ar e para manter o jogo atualizado. Então, esse é o ponto principal aí de por que existem tantos personagens no Naruto Arena sendo adicionados mês após mês. Justamente por essa questão de que a gente precisa de um retorno justamente para manter o jogo no ar. E aí entra a questão de personagens de Boruto. Então, por que muitos personagens de Boruto estão sendo adicionados e muitos deles são iniciais, então eles não dão retorno no Patreon, porque já são liberados? Basicamente por quê? Você gostando ou não de Boruto, eu pessoalmente não sou o maior fã, é a continuação oficial do anime, né? O jogo sempre cobriu dois animes da mesma saga, sendo Naruto e Naruto Shippuden, então não faria sentido não cobrir o terceiro anime da mesma saga, sendo esse Boruto. Então em algum momento a gente ia pular para Boruto, e esse momento chegou alguns meses atrás. Mas não tem como a gente pular direto para os personagens importantes, para os vilões ou para os personagens maiores que seriam desbloqueáveis. A gente tem que passar pelos personagens iniciais, pelo Boruto e os amiguinhos deles, né? Mas não tem como também a gente colocar esses personagens como personagens desbloqueáveis. Não tem como a gente pedir para o Boruto, para o Mitsuki ou para Sarada serem desbloqueados justamente por conversarem com os iniciais lá de Naruto, que todos os genins também eram já desbloqueados para todo mundo. Por esse motivo, como o Patreon é feito em pacotes e o primeiro pacote é o de 5 personagens, por isso que a gente sempre adiciona 5 personagens desbloqueáveis todo mês, não teria como dentro desses 5 a gente incluir os personagens de Boruto iniciais, porque aí quebraria de novo o retorno do Patreon. Então por isso que eles tiveram que ser uma coisa a mais e a gente escolheu separar eles em atualizações no meio de mês, quando a gente coloca personagens novos iniciais de Boruto. Mas, devo dizer, colocávamos porque essa última atualização foi a última vez que isso aconteceu, pelo menos por enquanto, não vou dar certeza porque nunca se sabe, né, do futuro, mas por enquanto a gente cobriu todos os personagens iniciais do anime que a gente queria cobrir, com o time da nuvem e a Himawari agora chegando, né? Então agora a gente pensa que por enquanto a gente vai parar com personagens iniciais, mas isso sempre esteve avisado desde quando lá atrás, há 5, 6 meses, não sei, a gente começou a adicionar personagens de Boruto, a gente já escreveu nas notícias, por isso que a gente sempre pede para vocês lerem cuidadosamente todas as news. A gente sempre disse que era algo temporário, que personagens chegarem 2 vezes por mês era só até a gente terminar de cobrir os iniciais de Boruto. Muitos jogadores leram
e esqueceram ou não chegaram a ler. Enfim, é normal ter essa dúvida, né? Muita gente não gosta de ler mesmo, né? Por mais que Naruto Arena seja um jogo baseado em ler, mas é uma dúvida que eu sempre respondi no Discord, enfim. Por enquanto, a gente acabou com personagens iniciais de Boruto e a gente vai voltar a ter apenas os 5 novos, toda atualização no começo de mês, no primeiro dia do mês. Não se preocupem, as atualizações de balanceamento continuam aí sendo adicionadas 2 vezes por mês, no dia 1º e no dia 15. Só que no dia 15 vão ser só balanceamento, reworks ou possíveis eventos, enfim. Basicamente, esse é o motivo primordial que não dá pra gente simplesmente só parar de adicionar personagens novos, porque logística, vida real, não é uma utopia, né? A gente entende, a gente sabe que existem muitos pontos negativos do Naruto Arena ter bastante personagens. Isso machuca muito a questão de você conseguir acompanhar, né? Tantas habilidades, tantas coisas acontecendo. Mas a gente sempre dá um jeito de contornar isso. A gente já adicionou a habilidade dos jogadores conseguirem ler habilidades de outros personagens dentro da partida. Óbvio que 1 minuto ali para você fazer sua jogada, você não vai conseguir, né, ter a melhor ideia possível com o personagem que você acabou de conhecer, mas já é alguma coisa. Uma outra questão também que a gente pensa em adicionar, importante salientar essa palavra pensa em adicionar, porque muitas vezes a gente tem uma comunidade do Naruto Arena que já confirma coisas por si só, ou eles acreditam que quando a gente diz que está pensando em alguma coisa que vai chegar no outro dia, não é o caso, mas a gente pensa em adicionar em algum momento uma rotação de personagens para ladder. É uma possibilidade, óbvio, de a gente fazer o jogo de uma forma em que, pelo menos para ladder, personagens em si estejam bloqueados para serem jogados lá. A gente não pensou muito, basicamente, em como isso seria, mas talvez 100 ou 150 personagens bloqueados não podem ser jogados em ladder, e a cada semana esses personagens mudam. Isso daria aí um leque menor de possibilidades para você enfrentar na ladder, mas de novo é uma possibilidade, a gente não tem certeza ainda, a gente não está dando certeza de nada porque não é algo que a gente pensa para uma próxima atualização por enquanto, mas em algum momento pode ser que chegue. São formas para contornar isso daí, né? Mas é óbvio que nada é perfeito, vai ter seus problemas, vai ter seus pontos negativos, assim como ter muitos personagens tem. Mas de novo saliento que logística, o jogo precisa dar esse retorno para ser mantido em pé. Um outro ponto e último ponto dessa pergunta, que muitas pessoas vão falar, então por que não coloca outros tipos de coisas para você ter através do Patreon? Porque aí as pessoas vão continuar pagando sem ter necessidade de personagens novos. É muita ingenuidade pensar que cosméticos, por exemplo, vão dar o mesmo retorno que personagens novos. Isso a gente sabe. Mas é uma possibilidade, uma que a gente pensa há muito tempo também, mas é uma coisa que requer trabalho, né? É uma mecânica nova, então o Wes precisaria sentar e trabalhar nisso para adicionar cosméticos no jogo, que fariam os jogadores irem lá e comprar, para a gente poder talvez diminuir a quantidade de personagens adicionados com frequência no jogo. E vou até falar um negócio pessoal aqui do Wes, espero que ele não fique chateado comigo, mas ele está terminando a faculdade dele, ele está se doando totalmente, quase que totalmente para o TCC dele, então agora ele não está em condições de pular no jogo ali totalmente de cabeça sem pensar em mais nada, então fora de cogitação adicionar algo assim agora, no futuro talvez. Mas de novo, repito, a questão de muitos personagens é logística. Às vezes a gente pensa muito na nossa caixinha e a gente precisa um pouco mais sair para entender por que aquilo está acontecendo. Não é o melhor para o jogo, mas às vezes é um mal necessário. Tá, já falei demais desse assunto, vamos pular para o próximo. Uma última pergunta que eu vou tratar nesse vídeo, porque eu não quero gravar vídeos de 1 hora porque ninguém vai assistir, né? Mas repito, se vocês tiverem qualquer coisa, é só mandar nos comentários que a gente grava outras edições desse vídeo aí, perguntas sobre o jogo, sempre de spoilers de atualização, porque né, não vai rolar, mas perguntas gerais aí eu vou fazer o meu melhor. Uma última pergunta, o que diz primariamente como os personagens são balanceados? Esse é um assunto muito pertinente no jogo e que é bastante discutido há bastante tempo. Desde sempre as pessoas perguntam, nossa, o que decide o balanceamento? O que faz um personagem ser nerfado, buffado? Qual cenário é levado em consideração? E existem muitos pontos aí. O primeiro deles, não existe, né, parâmetro perfeito para você buffar ou nerfar um personagem. O que eu quero dizer com isso? Não existe aquilo que você pode levar em consideração que não vai ter nenhum erro. Todas as formas que você leva ou poderia levar para nerfar ou buffar um personagem teriam seus defeitos, assim como o que a gente usa também tem seus defeitos. Para quem não sabe, o que a gente usa para nerfar ou buffar um personagem em cada atualização são os números dele em ladder, ou seja, o número de partidas que ele é jogado com e o número de partidas que ele vence dentro dessas que ele foi jogado. Só que existem falhas, obviamente, às vezes os personagens não são jogados porque eles não funcionam naquele meta, ou porque os jogadores não acharam ele interessante, mas não significa necessariamente que ele é fraco, ou ele é um personagem que só não chamou atenção
dos jogadores mesmo. Isso tudo não significa que o personagem é fraco. Então seria uma falha buffar ele nesse aspecto, sabendo que ele não é necessariamente fraco. Mas vou salientar para vocês que é a melhor questão que a gente pode levar em conta na hora de buffar um personagem. Por quê? Outras questões que a gente poderia levar. Vamos buffar ou nerfar um personagem baseado em Wars, que é um cenário de jogo muito pertinente, né? Muita gente fala que Wars é um cenário melhor que Ladder, porque é mais balanceado, você consegue controlar melhor, você consegue se divertir mais, porque o game pacing é mais devagar. E eu concordo, eu falando de uma experiência pessoal, eu gosto mais de War do que de Ladder. Eu não jogo o jogo como jogador, eu sou apenas um membro da equipe, mas eu sempre achei as Wars muito mais interessantes que a Ladder em si. Mas, de novo, a gente tem que pensar fora da nossa caixinha. E num jogo em que tem dois cenários muito diferentes um do outro, a Ladder e a War, a gente tem que levar em consideração volume. E existem muitos jogadores de War, mas existem mais jogadores de Ladder. Então a gente tem que levar em consideração o balanceamento em Ladder, porque o balanceamento nunca vai conseguir suprir os dois cenários em uma totalidade, porque são muito diferentes. Eu acredito que até o Torugo disse uma vez num vídeo dele, uma coisa que é verdade, que em Wars os personagens meio que se autocorrigem pela questão dos banimentos, pelas questões do banimento de times completos, então isso já deixa o cenário muito mais balanceado do que Ladder. Por esse motivo a gente balanceia os personagens baseado em Ladder, em números da Ladder. Ah, mas por que vocês balanceiam em números da Ladder sabendo que muitas vezes esse é um parâmetro falho e não pela opinião de vocês? Porque a gente, enquanto time de balanceamento, se a gente balanceasse os personagens baseado unicamente na nossa opinião, colocaria a nossa opinião acima da opinião dos jogadores. Isso é falho e eu diria até que desleal, porque a nossa opinião não está acima da opinião de jogadores comuns, só porque nós somos membros da equipe, né? Nós vamos errar, nós vamos lançar personagens extremamente quebrados às vezes, sem querer, nunca é proposital. Nós vamos lançar personagens fracos às vezes, o que também não é proposital. Então a gente erra. Então, às vezes a gente vai errar no balanceamento, fazer uma mudança aqui que vai ser ruim, uma mudança que vai ser boa. Acontece. Mas por que a gente não pode mudar um personagem baseado só e unicamente na nossa opinião? Porque, é aqui que eu entro com dois exemplos que eu quero dar para vocês, porque a nossa opinião não vai cobrir a opinião de todos os jogadores. Vocês sabem que é impossível agradar uma comunidade inteira de um jogo. Impossível. Sempre qualquer mudança vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso. Quando eu jogava Naruto Arena, bem antigamente, né? Porque faz muito tempo que eu parei de jogar, mas quando eu jogava há muitos anos atrás, esse personagem aqui, o Jiraiya clássico, era um personagem que sempre me dava problema. Eu olhava para ele e pensava, nossa, esse personagem é extremamente quebrado e ele não é nerfado. O que acontece com esse personagem é que ele é claramente quebrado e ele não é enfraquecido. E eu sempre pensava, se um dia eu for um membro da equipe, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser nerfar esse personagem, principalmente essa segunda skill dele, né, da boca do sapo, que antes do nerf ela deixava o time vulnerável sempre que alvejados a habilidades a não affliction ao invés de habilidades physical, então agora ele cobre um leque muito menor de habilidades, né? E eu sempre achei essa habilidade muito forte pelo que ela fazia. Quando eu entrei no time do Naruto Arena, eu percebi que a gente nunca pode melhorar ou enfraquecer um personagem baseado na nossa opinião unicamente, se está indo de desencontro com os números daquele personagem. O Jiraiya é um personagem que não era meta. Ele era bom, ele era usado, mas ele demorou muito para ser meta mesmo. E aí, quando ele chegou nesse ponto de ser meta, já fazia mais de ano que eu estava na equipe, aconteceu de aparecer a oportunidade dos números traduzirem esse problema e essa segunda habilidade finalmente merecer um nerf. Então, quando eu entrei na equipe, eu percebi, opa, então eu não posso só julgar pela minha opinião, porque a minha opinião, um personagem que eu tenho problema pode não ser um problema para todos os jogadores. Um outro exemplo que eu vou dar, um exemplo inclusive que o Torugo cita no vídeo, que é do Akatsuki Sasuke. Ele é um personagem que existe no jogo há mais de um ano eu acredito. Ele é da nossa era, ele não era do Naruto Arena antigo. E ele é um personagem que vem do antigo projeto Anime Arena, né? Então ele é uma tradução de um outro personagem. Mas ele é um personagem que tem uma skill muito 880. Sabe aquela skill que ela tem seus pontos fracos, mas ela também muda jogos? Que é essa terceira habilidade, que por um random ela stuna o inimigo completamente e faz ele tomar 10 de dano adicional de habilidades Affliction por um turno. Isso seria extremamente quebrado se não fosse o cooldown dela, né? Um full stun por um random é muito fora da curva, além do efeito adicional dela, mas ela tem 3 turnos de cooldown. Esse é um dos motivos porque você nunca vê esse personagem sendo proeminente aí no meta. Mas o que acontece? Esse personagem ele é muito interessante, ele é forte, ele traz combinações que às vezes você vai encontrar que vai ser problemáticas, como o Torugo mesmo diz,
quando você une ele a personagens como o Ebisu, o Fukasaku, a Shizune, enfim, personagens aí de dano aflitivo, né? E nós concordamos e reconhecemos isso. Mas entra na mesma questão do Jiraiya. Se o Jiraiya fosse tão quebrado como eu acreditava que ele era quando eu jogava, ele teria sido nerfado bem antes, porque isso significaria que todos os jogadores iam perceber o poder dele e iam usar ele. Mesma coisa acontece com esse Sasuke. Ele tem essa habilidade que é muito forte em alguns cenários, mas se ele fosse tão fora da curva, ele seria meta. Ele seria usado por todos os jogadores em sua totalidade, né? Todos os jogadores que jogam com frequência a ladder, pelo menos. Não é o caso, ele é um Sasuke que ele tem números bons, nunca muito bons, nunca acima da curva, mas nunca horríveis também, ele está sempre ali na média, então por isso até que ele é um personagem que nunca foi mexido desde seu lançamento, nunca foi nerfado nem buffado, mas não dá pra gente olhar esse personagem como membros da equipe e pensar, ele é muito forte. Na minha opinião, ele é muito forte, então vou nerfar na minha opinião. Se a nossa opinião não está de encontro aos status do personagem na ladder, é desleal e desonesto a gente buffar ou nerfar um personagem apenas levando em consideração a nossa opinião, porque isso colocaria a gente em uma posição de achar que a nossa opinião vale mais que a opinião de jogador X. Não é o caso, às vezes é um problema para você, mas não é um problema para os jogadores no geral, como é o caso desse Akatsuki Sasuke, pelo menos por enquanto, como era o caso do Jiraiya antes dele ser nerfado. Pode acontecer de chegar em um momento e esse Sasuke, junto com outros personagens aflitivos, serem metas totais, e aí a gente acha uma oportunidade, uma janela para nerfar essa habilidade. Até então, está fora do nosso poder nerfar um personagem que não está no ponto. Não faz sentido a gente enfraquecer um personagem que não está lá em cima ou a gente buffar um personagem que não está lá embaixo. Então, muitas vezes pode ter um personagem que você gosta muito e aí você pensa, nossa, eu gosto muito desse personagem, se eu entrasse na equipe, eu ia buffar ele só porque eu gosto dele. Mas aí você entra lá e vê que ele tem números bons, então não tem por que buffar esse personagem. Então os dois cenários ali conversam entre si, né? É um ponto muito importante na hora de entrar na equipe, é você entender que você não está acima dos jogadores, você está sempre ali, né, de igual para igual, independente de você estar cuidando do jogo ou não. Mas não significa que esse vai ser um cenário que vai continuar igual para sempre, como eu disse. Em algum momento pode ser que esse Sasuke venha a ser nerfado justamente porque aí ele vai estar num parâmetro acima da esmagadora maioria dos outros personagens. Basicamente é isso que eu queria falar sobre a escolha de balanceamento. Não é perfeito a gente balancear um personagem pelos números na ladder, mas é o que chega mais perto disso. Todos os modos são falhos, todos têm seus erros, mas é o que a gente considera aí o mais leal a se considerar na hora de buffar um personagem. Sobre a adição de personagens eu acho que eu falei bastante coisa também, sobre o que eu queria cobrir, sobre por que personagens são adicionados com bastante frequência, que vai diminuir agora, e a gente pede encarecidamente para que vocês leem as coisas, gente, porque Naruto é um jogo baseado em ler. Então, às vezes, quando você passa ali batido sobre alguma coisa que estava na notícia, não lê tudo com cuidado, você vai ser frustrado porque você não leu uma coisa que já estava sendo explicada ou exemplificada. Então, se você não joga muito tempo e voltou agora, dá uma passada de olho ali nas notícias de atualizações anteriores, justamente para saber o que está acontecendo, para não colocar em questão coisas que a gente já explicou. Bom, vou salientar aqui que vocês podem mandar aí nos comentários mais perguntas. Estou disposto a responder vocês em vídeo, gravar outras edições desse quadro, se as perguntas forem pertinentes, óbvio. De novo, repito, sem spoilers, porque muito provavelmente eu não vou dar. O Ale não gosta muito, não, então não, vou levar bronca se eu der spoilers de atualizações futuras. Mas basicamente aí hoje é dia 21, acho que eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, ou talvez amanhã, não sei. Mas dia 1º aí de novembro, fiquem atentos que vai ter uma nova atualização, mais 5 personagens desbloqueáveis, mas aí no dia 15 de novembro não tem personagens novos, apenas update de balanceamento, talvez reworks, talvez eventos, enfim. Fiquem de olho aí, a gente agradece muito por continuarem mantendo esse jogo vivo, a gente espera corrigir as coisas que estão afetando ele, como eu disse, muito em breve, a gente espera que ele prospere por muito tempo. Estou aqui por vocês, só mandarem perguntas que eu respondo, e é isso, valeu, falou, tchau.